Boa noite. Vamos hoje falar sobre mais um dos grandes nomes da ciência, que é o italiano Galileu Galilei. Galileu Galilei nasceu em Pisa no dia 15 de fevereiro de 1564 e faleceu em Florença no dia 8 de janeiro de 1642. Bom, algumas coincidências aparecem 300 anos mais tarde, justamente nesse dia, quando nasce, em 8 de janeiro de 1942, exatamente 300 anos após a morte de Galileu, Stephen Hawking. E que, por coincidência também, a morte de Stephen Hawking coincide com a data de nascimento de Albert Einstein, que foi no dia 14 de março de 1879. Essas pessoas viveram ao mesmo tempo, né, durante aí 13 anos, o Stephen Hawking com o Albert Einstein, né? Bom, coincidências aí, né, de pessoas que viram fora da Terra, né, conseguiram enxergar o universo, né? Vamos lá então falando um pouco aí do Galileu, né? Ele estudou matemática, hidrostática, mecânica, né, a balança, é, com hidráulica, né? Você vai ver também aí um compasso aí para ele conseguir fazer algumas medidas, né, de peso. É uma das formas aí que Galileu começou seu estudo fazendo medicina e sabe-se aí por quê que Galileu resolveu mudar aí para matemática, né? Alguns dizem que era realmente aquilo que ele gostava, outros dizem alguns problemas financeiros aí. Galileu desenvolveu seu próprio telescópio, possivelmente ele tem até criado o telescópio, e aí ele conseguiu enxergar algumas coisas interessantes. Bom, um deles que estava justamente em relação à queda dos corpos. Acreditavam-se que corpos pesados teriam uma velocidade maior, ou seja, cairia primeiro do que um corpo mais leve. E ele demonstrou que dois pesos, tirando a resistência do ar, claro, eles cairiam ao mesmo tempo. Inclusive, ele fez experimento na Torre de Pisa. Esse é um dos experimentos de. Ele também observou que o modelo que era sugerido por Nicolau Copérnico sobre o modelo heliocêntrico, ou seja, na verdade, os corpos aqui no nosso sistema, eles, os planetas estão girando em torno do Sol e não o que se acreditava naquela época, que a Terra era o centro do universo. E isso daí, em momentos aí de transição da Idade Média para a Idade Moderna, isso daí tinha ainda um problema da Santa Inquisição nessa época aí. E mais essa época aí era que a gente chama de Renascimento italiano. Então temos aí um modelo heliocêntrico, né, baseado aí no Sol, e um modelo geocêntrico, né, onde coloca sendo a Terra, né, tudo girando aí ao nosso redor. Isso daí é um modelo de uma certa forma até religioso. Vivia a Terra em momentos em que a religião tinha muita influência em determinar aquilo, as verdades científicas. A oposição em relação ao modelo geocêntrico custou muito caro aí, ao Galileu. Então, naquela época, você poderia simplesmente ser condenado a, inclusive, a ser queimado ali, né, nessa época aí, pela Santa Inquisição, por suspeita de heresia. Nessa época, ia para o tribunal.
Isso daí poderia custar a própria vida dele. Inclusive, ele foi julgado pelo Tribunal de Santa Inquisição e ele fez o que era feito. Além dele ter, de uma certa forma, uma certa política que o defendesse, né? Por ele ser também uma pessoa muito religiosa, ele negou assumir suas teorias ali. Há alguns que digam que ele até se passou de louco, e então ele conseguiu se livrar, mas sempre assim as pessoas ficaram meio que de olho até passar essa fase aí da Santa Inquisição, né? Não teve muita sorte Giordano Bruno, que também defendeu o modelo heliocêntrico, como ele resistiu em não assumir que aquilo ali fosse algo, ele poderia até sustentar que aquilo ali não era verdade, mas algumas hipóteses aí, né, que poderiam também colocar Giordano Bruno, porque ele pertenceu aí, era um sacerdote, né, chegou a ser um sacerdote da Igreja Católica, e ele se aliou aos movimentos de reforma que estavam muito fortes naquela época, né? No caso, ele chegou a ser aliado de alguns calvinistas. Então, ele foi morto em Roma em 1600. Galileu, sendo um homem que enxergou, né, para fora do nosso planeta, ele faleceu praticamente cego por tentar encontrar manchas solares, né? Ficar ali com seu telescópio ali tentando ver manchas do Sol. Então foi um dos grandes nomes aí, Galileu, é, e que está entre os grandes nomes da física. Então vamos aí relembrando, né? Ele teve aí faleceu no dia 8 de janeiro de 1642. Exatamente 300 anos depois nasce Stephen Hawking, e que morre exatamente no aniversário de Albert Einstein. São coincidências aí dos mundos dos gênios, né? Aí, Stephen Hawking, que ficou durante 56 anos vivendo aí com um processo de esclerose, que tirou desde os 21 anos, né? Ele já começou o movimento de ir para cadeira de roda, e ele também conseguiu enxergar modelos que hoje estão sendo aí verificados, né? Inclusive teorias tanto de Albert Einstein como Stephen Hawking. Como é lindo ver o que o homem é capaz de fazer em sua genialidade, no seu momento aí, né? E ver também como que às vezes as barreiras que estão aí, como que às vezes o óbvio é difícil de entrar na mente das pessoas, né? Às vezes custando a própria vida de algumas pessoas aí, e que anos depois a gente consegue provar que essas grandes mentes estavam corretas. Então, vamos aproveitar aí, depois teremos mais alguns nomes que eu vou passar para vocês. O próximo será de Albert Einstein, e depois vou falar para vocês sobre a vida de Stephen Hawking. E aí a gente vai fechar essa série de história da matemática e das ciências para pensar em alguns conceitos interessantes aí durante esse tempo nosso aí, né, de quarentena. Vimos sobre Newton, né, que justamente passou por uma quarentena. A universidade ficou fechada durante 2 anos. Então vamos aí nos apropriar desses conhecimentos aí muito interessantes aí que está na história das ciências. Um abraço a todos e vamos nos cuidar aí para que dê tudo certo.